pessoal, tudo bem? Esse Vital no ar e hoje o bate-papo é comigo, tá? E o nosso assunto hoje, a gente vai falar sobre o café, sobre o ovo, azeite e o PIB. Então eu queria que o meu convidado se apresentasse aqui pra gente. Ele já veio aqui, viu, gente? Quem acompanha a gente já deve ter visto ele aqui, tudo bem? Olá, Dani, tudo bem? Sou Felipe Queiroz, é um prazer estar aqui, economista-chefe da APAS. A gente tem um departamento de economia e de inteligência setorial na APAS, que é bem interessante, tem uma equipe de técnicos, especialistas, economistas muito bem gabaritados. E eu estou aqui representando esse time, né? Espero corresponder à altura, tanto das questões quanto da qualidade técnica daqueles profissionais. Muito obrigado. Felipe, obrigada novamente pela sua presença aqui no nosso podcast. Como eu já disse, ele já esteve aqui com a gente, né, Felipe, ano passado. Então, assim, uma super fonte aí, um bate-papo muito bacana. Felipe, vamos falar um pouquinho do famoso cafezinho. Eu acho que nunca o café esteve tão em alta nas padarias, nas mesas das famílias, nas conversas entre amigos. O que a gente vê, na verdade, é a alta do café, do preço do café, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, que você explicasse pra gente por que o café tá tão caro. Como a gente chegou nesse patamar, por quê? O que aconteceu para chegar nesse preço hoje, né? Aham. Olha, uma ótima questão, mas é uma pergunta bastante difícil, né? Vale aqui fazer primeiro um retrospecto. O Brasil é o principal produtor de café do mundo, e a economia brasileira ela está totalmente interligada à economia cafeeira. Não por acaso a própria crise do café de 29 ela deu origem ao processo de industrialização brasileira e São Paulo é o principal motor da economia brasileira que saiu de uma economia cafeeira, né? A própria política brasileira está intrinsecamente ligada ao café. Quando lembramos da República Velha, havia a questão da República Café com Leite. Ora era um governante de São Paulo, o lado do café, e ora de Minas Gerais, que era do leite. Mas, mesmo com o processo de industrialização, o país continuou sendo aí um importante player no que se refere à produção global de café. E a pergunta que fica é a seguinte: o Brasil, sendo o maior produtor de café do mundo, um importante exportador de café, nós sendo autossuficiente na produção, e tendo uma produção que supera muito o nosso consumo, por que o preço do café está no patamar que está? O primeiro ponto o Brasil é um grande produtor, mas não é o determinante do preço do café no mercado internacional. Esse ponto tem que ficar claro. O café, ele como uma commodity, ele é negociado nas bolsas internacionais e grande parte do preço do café é determinado por especuladores financeiros, por agentes do mercado financeiro que passam o dia negociando, ou usar o jargão aqui, tradando com o preço do café. E muito do que acaba acontecendo, o que observamos na economia real, é fruto, reflexo do que acontece no mercado futuro, que é o fruto da especulação. Então, se há uma expectativa de redução da produção, se há uma quebra de produção em qualquer parte do mundo, consequentemente, isso afeta o preço no mercado futuro, nas bolsas internacionais, que, consequentemente, vai influenciar o preço ao consumidor final. Então, vamos lá. O Brasil é o maior produtor mundial de café, mas não é o único. Então a Colômbia produz café, o Vietnã, a Indonésia produz café, o Sudoeste Asiático produz café e, consequentemente, alguns países africanos também. Quando há uma alteração na produção desses países, consequentemente, afeta a cotação internacional. Por exemplo, o Vietnã é um grande produtor de café, mas, devido às alterações climáticas, houve uma quebra na produção do Vietnã e da Indonésia também. Os países, os tigres asiáticos, os países do sudoeste asiático, são importantes produtores do café, especificamente do Canilon, que é uma qualidade, um tipo de café, afetaram, consequentemente, a cotação no mercado internacional. O Brasil é o maior produtor de café do tipo arábica, mas há regiões no país que têm sido grande
grandes e importantes polos de produção do café Canelon, por exemplo, o estado do Espírito Santo. Então, quando há uma quebra da produção em decorrência das alterações climáticas, consequentemente, o preço no mercado internacional sobe e o exportador e o produtor, o exportador tem um estímulo maior a reajustar o seu preço, principalmente visando a exportação, né, no mercado internacional. Esse é um fator. O segundo fator é o fator câmbio. Então, o preço no mercado internacional aumentou, consequentemente, é um estímulo maior à exportação. O câmbio está desvalorizado. Logo, o preço em real também desse café tende a aumentar. Logo, o exportador ganha, o produtor ganha, o exportador ganha e todo o mercado consumidor sofre o efeito em cascata. Então, assim, a cotação da saca de café, os dados são do CPEA. De ontem mesmo, estava na casa dos R$ 2.500. A maior cotação de toda a série histórica. Só para ter uma ideia, o café estava na casa de R$ 17,00 ano passado, o quilo do café, e hoje está mais de 40. Isso ao produtor. E para o consumidor final, há toda uma cadeia produtiva que vai desde do produtor rural, passando por aquele intermediário, pela indústria de beneficiamento, a indústria de moagem, de torrefação do café, até chegar ali à prateleira do supermercado. Então, é toda uma cadeia produtiva que sofre os efeitos dessa alta que envolve os aspectos relacionados às alterações climáticas, à especulação, à expectativa do preço. Tudo isso até chegar ao consumidor final. E às vezes dá a impressão que é o supermercado que está aumentando, quando esquece que há vários atores que estão contracenando nesse cenário todo antes do preço chegar ao consumidor final. Mas assim, Felipe, eu acho que faz muito tempo que a gente não vê, no caso do café, essa alta, né? Eu não me lembro realmente quando foi esses fatores que você citou. Alteração climática, ela não vai parar. As mudanças climáticas, na verdade, acho que está cada vez pior. Câmbio, também é volátil. Então, assim, nesse cenário que você falou agora, o que a gente pode esperar no caso desse produto e no caso do mercado interno, né? O que a gente consome e o que a gente vende aqui. Esse preço vai continuar? Tende a aumentar mais? O que você imagina? Pergunta muito difícil. A última vez que eu estive aqui no podcast, você perguntou sobre o PIB. Nós batemos na trave. Eu espero que a gente vai chegar nesse ponto. Depois ele vai falar, ele quase acertou. Exato. Mas a questão do café envolve algumas variáveis. Por exemplo, o café tem a questão da bienalidade. Então, ele vai para o ciclo de safras. 2 anos sim, tem a safra de alta, tem a safra de baixa. Ele não segue uma linha retilínea sempre crescente. Então, naturalmente a produção, os anos, as safras que são maiores as menores, maiores as menores. Esse é um fator da cultura. Não apenas o café, tem outras culturas que seguem o mesmo patamar, o mesmo padrão, melhor dizendo. Mas tem o fator climático. Esse aí entra no campo do imponderável, no campo da incerteza. Por exemplo, o painel climático internacional, ele tem defendido e proposto ações concretas, inclusive para as Nações Unidas, tem o Acordo de Paris, tem um conjunto de ações que são voltadas para evitar o aumento da temperatura média do planeta até 1,5 graus acima dos níveis pré-revolução industrial. Essa marca nós batemos no último ano, infelizmente. E os efeitos estão aí. Estão aí sobre a produção do café, sobre a produção do azeite, sobre a produção de diferentes culturas. Então, quando aumenta a temperatura global, isso afeta a condição de chuvas, isso afeta os ciclos de produção e de colheita de diferentes culturas, isso afeta a fauna e a flora de diferentes regiões do planeta. Então esses são os desafios inerentes do tempo presente e que
tanto a nossa geração quanto as gerações futuras enfrentarão se não ocorrerem medidas concretas de reversão do atual ciclo que estamos. E não adianta negar, não é porque uma pessoa não acredita ou acaba sendo um negacionista das alterações climáticas que elas vão deixar de existir. Elas estão aí, os efeitos já são concretos, reais, efeitos sobre os preços, efeitos sobre os eventos climáticos extremos. Quando falamos de alterações climáticas, são eventos climáticos extremos. Abril do ano passado, nós tivemos chuvas torrenciais no Rio Grande do Sul, secas em outras regiões do país. O arroz na época, né? Afetou a produção do arroz, né? Exatamente. E hoje, em diferentes partes do mundo, nós vemos o mesmo movimento do café com o arroz, por exemplo. Só para citar um exemplo, o Japão iniciou um leilão de arroz nessa última semana das suas reservas estratégicas, justamente para impedir a alta excessiva do preço por conta da safra no Sudoeste Asiático, que foi duramente afetada pelas alterações climáticas. Então, envolve ações concretas tanto de estados, governos, produtores, negociantes, tudo para termos aí o controle dessa situação, que não é apenas uma situação que diz respeito a um país ou a uma região, mas envolve o planeta de forma geral. Nossa, eu percebi, Felipe. Muito bom, viu? Espero que vocês tenham... Eu acho que ficou muito claro. Para quem tinha essa percepção aí, é toda uma cadeia, né? E todo mundo tem que estar atento. Exatamente. Todos os envolvidos, todos os países envolvidos, né? E você falou do azeite, a gente falou do arroz, né? Eu já ouvi que existem muitos alimentos que podem sofrer muito, né? Você acha que a gente pode ver que outras situações aí estão por vir, então, com outros alimentos fundamentais aí? Olha, inegavelmente, tudo isso vai depender como vai se comportar a temperatura daqui para frente, como estarão esses efeitos climáticos, mas no mundo inteiro nós estamos já observando isso. Sim. Um outro produto que está agora no momento em muita discussão diz respeito aos ovos. Os ovos também são, o aumento excessivo de preços são um conjunto de fatores. Um fator está relacionado à gripe aviária nos Estados Unidos. A dúzia do ovo nos Estados Unidos chegou a bater $20 ao longo do último mês. Virou um artigo de luxo comer ovo, né? Com um cafezinho, então? Nem se fale. Então, no café da manhã, um ovo estralado aí vai ser complicado. Ficou caro já. Ficou caro. Nos Estados Unidos tem o fator da gripe aviária, mas não apenas isso. No caso brasileiro, a produção de ovos tem sido afetada pelas ondas de calor do início do ano, pelo aumento do preço de insumos produtivos da ração animal e também o aumento das exportações de ovos. Então, a conjunção desses diferentes fatores produz um cenário adverso. Além do mais, nós temos uma taxa de câmbio que não é das mais favoráveis ao consumidor doméstico. Ela produz uma barreira de proteção à nossa indústria, a indústria de transformação, gera um estímulo às exportações, mas, consequentemente, produz um efeito inflacionário aqui no país. Então, muitas culturas tendem a sofrer os efeitos das alterações climáticas e por isso que a área de inteligência setorial da APAS acompanha com muita atenção como está a evolução climática, como que está o comportamento do consumidor, como está a produção de diferentes culturas no Brasil e no mundo, justamente para ter uma maior previsibilidade sobre os preços e auxiliar tanto o setor quanto os consumidores aí em decisões mais assertivas. Falando agora do supermercado, Felipe, enfim, né, que é o trabalho da APAS, no qual você está inserido aí. Eu acho que é um desafio, né? Porque aquilo que você falou, o consumidor, ele vê... O choque é na gôndola, né? Quando ele vai lá comprar, ele fala, meu Deus, olha isso, né? E como é que fica, na sua visão, a situação do supermercado, do varejista, assim? Porque é uma situação muito complicada, ele tem que repassar. Não tem o que ele fazer.
Exatamente. Que dica que você dá, qual é o conselho que você dá em relação né, a essas questões todas? O que ele pode fazer para minimizar, talvez, essa precificação ou trabalhar melhor essas categorias aí que estão, né, em meio a essas crises aí agora? Tudo que a gente está, né, vivendo aí. E são produtos básicos, né, que a gente precisa. A gente não Exato. vive sem. Inegavelmente, o supermercado ele é um microcosmos do que acontece na economia como um todo. E é um importante Isso que eu termômetro. ia falar, ele é um termômetro. É um Né? termômetro. Então, se o poder de compra aumenta, isso reflete no supermercado. Se há uma pressão inflacionária, isso reflete no supermercado. Se a economia está aquecida, reflete no supermercado. Se a economia está em recessão, ou a economia passa por um mau momento, o primeiro local a sentir os efeitos das alterações econômicas é o supermercado. Então, consequentemente, é onde o consumidor vê os efeitos inflacionários, é onde ele tem a percepção. E alguns produtos, ele tem uma sensibilidade muito maior. É o caso do que acontece no café, o que acontece com arroz, o feijão, o leite, os ovos. São produtos que ele tem uma sensibilidade maior porque é de consumo diário e ele habitualmente ele observa ali como que está a evolução dos preços. Mas há outros preços da economia que estão aumentando, outros caindo, e isso produz no indicador fechado, seja o IPCA, seja o IPS produzido pela APAS, ou mesmo o IGPM produzido pela FGV, que há um conjunto de fatores, de produtos que fazem com que a inflação, mesmo em alta, nós estejamos aí pouco acima do que foi observado aí o teto de inflação. Mas respondendo à sua questão, o que acaba acontecendo é o seguinte: para o consumidor, o supermercadista, temos que desmistificar um ponto, né? Parece que o supermercadista ele age de modo arbitrário, ele escolhe quando aumentar o preço e ele repassa à vontade. Mas nós não operamos no mercado concentrado, ou monopolizado ou oligopolizado. Quando nós estamos numa estrutura de mercado em monopólio, é o monopolista que determina o preço. Oligopólio é o conjunto das empresas que compõem aquele oligopólio que determinam o preço. Nós operamos no mercado de quase concorrência perfeita. Então, os mercados que tem em São Paulo nem sempre são os mercados que o nosso ouvinte, telespectador, vai encontrar na cidade dele. Seja dentro do próprio estado de São Paulo, seja no Rio de Janeiro, no Ceará, no Pernambuco, no Amazonas ou no Rio Grande do Sul. Então, nós temos um mercado, o setor supermercadista brasileiro, ele opera quase em concorrência perfeita, quase. Por que quase? Porque temos redes, a concorrência perfeita é quase uma utopia, na verdade, é um objetivo a ser buscado, mas é o único setor da economia que podemos dizer que chega mais próximo da concorrência perfeita. Então, é onde tem espaço, desde a grande rede até aquele mercado de vila de concorrer. É certo que as redes de médio e grande porte têm uma condição melhor de negociação e tentam atuar para ter um melhor preço com a indústria. Mas os pequenos mercados, eles atuam com as centrais de negócios. Isso é uma característica brasileira. Isso melhora muito a condição de negociação, justamente para que o Davizinho possa competir ali com o Golias, ou seja, a pequena rede com a grande rede, e todos têm o seu espaço. Nós fazemos pesquisas de survey justamente para entender o comportamento do consumidor. E temos consumidores que vão nas grandes redes, nas médias, no atacarejo, no mercado de vizinhança. E cada um desses supermercados ele adota um tipo de compra. Só que no caso do repasse de preços acontece um fator específico. O repasse, no momento de compra, o supermercadista ele adquiriu um produto e aí quando ele vai repassar, ele não pode repassar em sua totalidade da forma que ele quer, porque senão ele faz o quê? O que acontece com ele? Ele perde o mercado. Então o repasse ele é sempre parcial e dada as condições de concorrência justamente para não perder fatia de mercado. Esse é um fator muito positivo
e que atenua os impactos da inflação sobre o consumidor. E o papel do governo, Felipe? Vamos falar um pouco do governo aí não é novidade para quem, né? Para quem a gente está atento aí, é só você ver as notícias. O governo Lula está bem atento a essa questão da alta dos alimentos, a inflação dos alimentos. Ele foi uma medida que foi baixada, que a gente estava comentando. Sim, na última semana, né, para a redução dos tributos sobre importação de alguns produtos. E o que você acha? Você acha que o governo ele pode ajudar a controlar esse cenário ou estabilizar esse cenário para tentar conter um pouco esse avanço dos preços? Como é que você vê essas medidas? Olha, como eu havia citado, o controle de preços, o controle inflacionário, melhor dizendo, e o combate à inflação e à alta excessiva depende de uma conjunção de fatores. Essa medida anunciada é uma medida importante e abre espaço para a adoção de diferentes instrumentos de política econômica para o controle inflacionário e não apenas a calibragem periódica da taxa de juros. Por exemplo, hoje nós temos uma das maiores taxas reais de juros do mundo que inviabiliza o investimento, penaliza o consumo, penaliza a atividade econômica e não atua nos fatores reais da inflação, que está relacionado ao aumento de alguns itens da cesta básica, como foi o caso e discutimos aqui a questão do café. Então, nós estamos com uma dor no dedão e aí amputa o pé justamente para resolver essa dor. Não podemos amputar o pé, nem amputar uma perna inteira, que é o desenvolvimento econômico. Então, entendemos que a adoção de diferentes medidas e ações concatenadas entre os diferentes entes do governo, desde o governo federal, estadual, aos diferentes agentes da economia, desde os produtores, exportadores, negociadores, tudo isso é importante para que tenhamos aí o controle inflacionário, que a população não perca o poder de compra. Então são ações concatenadas e não apenas a calibragem periódica da taxa de juros. No caso específico do azeite, essa medida vai ter um impacto muito positivo. Por quê? O Brasil é um importador líquido de azeite. Como eu citei, as alterações climáticas impactaram muito a produção de azeite do Mediterrâneo. Então essa medida atenua, diminui o preço ao consumidor final doméstico de azeite, por exemplo. Tem outras medidas que o impacto acaba sendo diminuto, porque o Brasil é muito mais um exportador líquido do que importador líquido. É o que acontece com a carne bovina, por exemplo. Mas essas medidas são positivas. Que bom, Felipe. E você teve aqui ano passado. Vamos falar um pouquinho, em meio a todo esse cenário aí, né, dos alimentos, da alta, do café, enfim, do ovo. A gente teve o anúncio do PIB, né? Você teve aqui ano passado. Quanto você falou que ia crescer o PIB? 2024? Olha, nós tínhamos projetado em 3,2, batemos na trave. Isso foi em setembro, não foi? Você veio em setembro, 3,2. Foi anunciado 3,4. Olha, passou perto, hein? Passamos perto. E aí nós revisamos, no final do ano nós revisamos um pouco para cima. Desde a conversa de setembro, eu já havia anunciado que especialmente o mercado financeiro, ele tinha adotado uma análise, uma postura muito pessimista em relação à economia e desconsiderava elementos importantes, que era o nível de atividade, como estava algumas variáveis, como taxa de desemprego, consumo das famílias, aumento da renda real, e tudo isso impulsionou o crescimento econômico ao longo do último ano. Junto com isso, os investimentos também aumentaram. Se nós não tivéssemos uma taxa de juros tão elevada, nós teríamos a capacidade de ter talvez uma taxa de investimentos da economia maior do que a que foi observada e necessária para um país da dimensão do Brasil, com os desafios estruturais que o Brasil tem, talvez tivéssemos aí um volume de investimento maior. Por isso que nós defendemos aqui uma taxa de juros em patamares um pouco mais civilizados, né? Que tenhamos uma taxa de juros real
muito mais compatível com o que é adotada no mercado internacional. Esse é o desafio, né? Esse é um grande desafio. Não é desafio dos governos no país, né? É todos os governos, eu acredito. É um grande desafio. A taxa de juros. Exato. Nós temos aí o tripé de política macroeconômica e entendemos que em alguns instrumentos de controle inflacionário pode ser melhor calibrado com a adoção de outros mecanismos, né? Por exemplo, talvez aumentar o compulsório se está tendo uma demanda excessiva. Tem diferentes instrumentos de política econômica que podem ajudar o controle da inflação, reduzir o nível de atividade quando necessário, sem penalizar os investimentos, sem penalizar e nem rifar o desenvolvimento econômico de médio e longo prazo. Então, produzir uma política macroeconômica é uma arte. Sim. E todos os dias aí ela passa por finos ajustes, né? Felipe, para finalizar, a conversa é muito boa, né? Enfim, a gente pode estender aí outras oportunidades, você voltará com certeza. Projeção do PIB para 2025, de 2025, e para ver se você vai passar perto de novo, né? E de que maneira, quais são os fatores que vão impulsionar o crescimento do país esse ano, né? E o fator Trump. Isso vai também ajudar, vai atrapalhar? Suas considerações aí. Olha, são perguntas aqui, eu vou aqui mexer na minha bola de cristal para ver se eu consigo responder todas aqui. Mas economia é mais ou menos isso, não é? Exatamente. Então é muito complexo, né? Especialmente tentar entender e decifrar a cabeça do presidente norte-americano em algumas ações. Mas, voltando aqui para a questão PIB brasileiro, a nossa expectativa é que nós tenhamos crescimento nesse ano, tende a ser menor do que foi observado ao longo dos 2 últimos anos. E por quê? Nós estamos numa taxa de juros maior, nós estamos chegando próximo do chamado hiato do produto, que é a diferença entre o PIB real e o PIB potencial. Então isso gera uma pressão e alguns gargalos, e a expectativa é que tenhamos uma desaceleração do crescimento. O próprio reajuste da taxa Selic ao longo das últimas reuniões do Copom deixaram claro que há uma pressão da atividade econômica e por isso eles estão reajustando justamente para dar uma arrefecida na atividade. Então a nossa projeção de crescimento está um pouco acima de 2% para esse ano, na casa de 2,3%, a nossa última estimativa que revisamos agora após o anúncio do PIB. E vamos aguardar os próximos passos, porque isso depende de uma conjunção de fatores. Entre eles, o que acontece no mercado internacional, especialmente nos Estados Unidos. As placas tectônicas da geopolítica internacional, elas estão se movimentando num ritmo muito rápido. Durante os anos 90, um importante cientista político norte-americano, Francis Fukuyama, dizia que nós, após a queda do Muro de Berlim, nós tínhamos chegado ao fim da história. E o que era o fim da história? Não teremos mais as grandes disputas e narrativas internacionais. Só que a história tem mostrado que, ao invés de um ponto final, foi um ponto e vírgula. Então, muita água passou debaixo da ponte aí desde a década de 90. Então, nós estamos migrando, talvez nós estamos num ponto de transição ou um ponto de inclinação da curva histórica. Isso pode acontecer quando olhamos no espaço temporal, não de curtíssimo prazo, que é 1-2 anos, mas olhamos a macro-história, né? O que o Hobsbawm e outros historiadores, o Brunel também vai dizer sobre as dinâmicas da macro-história, que é o seguinte: passamos por uma pandemia, estamos retomando aí o protecionismo, especialmente nos Estados Unidos, a geopolítica internacional está tendo um realinhamento dos blocos. Então, antes aquele bloco forte e firme da OTAN parece que está meio desgastado, Estados Unidos está abalado, está pressionando muito a zona do euro está voltando para si, olhando mais para o seu quintal e buscar soluções internas. O protecionismo norte-americano, que sempre foi um defensor do liberalismo de mercado,
Ele está mais acentuado agora e ainda não temos respostas para o que vai acontecer. Mas todos esses fatores são fatores importantes para serem observados, porque eles tendem a produzir efeito não apenas de curto prazo, mas de médio e longo prazo, e efeitos inclusive para o Brasil. A pergunta que fica é a seguinte: dentro dessa conjuntura, como que o Brasil vai se comportar? Enquanto potência regional, enquanto potência agrícola, agropecuária, enquanto um dos maiores mercados consumidores do mundo. Então, são desafios que nós temos que olhar daqui para frente. Como vai ficar o acordo Mercosul-União Europeia? Como vai ficar os BRICS? Então, são diferentes variáveis que estão se movimentando ao mesmo tempo, peças desse tabuleiro do xadrez internacional, que estão apresentando movimentos simultâneos e que vão produzir um efeito. Esse efeito nem os cientistas políticos ainda têm todas as respostas. E temos as guerras, né, Felipe? Que ainda estão em meados de guerras lá, Ucrânia, Rússia. Exatamente. Né? O acordo de paz entre Israel e a Palestina, parece que, pelo menos formalmente, ele aconteceu, mas na realidade ainda há um cerco à Palestina. Isso pode gerar revoltas da Liga Árabe. Tenho acompanhado o que anda acontecendo, por exemplo, Irã, o Iêmen, os países da Liga Árabe, né, principalmente. Então, há disputas internas entre os próprios países árabes e isso produz impacto sobre o petróleo, sobre a política naquela região. O que acontece na Ucrânia produz impacto direto sobre a União Europeia, sobre os preços do petróleo no mercado internacional e sobre produtos em diferentes níveis, né? Desde a cotação dos fertilizantes, que o Brasil, mesmo sendo um dos maiores produtores agrícolas do mundo, importa bastante fertilizantes, importa potássio. Então, isso são elementos que não devem ser nem desprezados, nem desconsiderados, e devem ser olhados com muita atenção, tanto pelos cientistas políticos quanto pelos economistas, os formadores de políticas públicas, quanto também o supermercadista. Até porque isso vai determinar o preço dos produtos. Os analistas de mercado como um todo têm que olhar com bastante atenção a conjuntura internacional. Felipe, é isso. Aí, enfim, o bate-papo é incrível, a gente pode estender aqui, mas aí você pode voltar, tá? Estamos só começando o ano, né, 2025, né? E espero te ver aqui. Obrigada pela sua presença. Quem quiser falar com você, quer deixar o seu LinkedIn? Olha, tá Felipe Queiroz, economista. Poxa, agora é uma pergunta difícil que pegou. Felipe Queiroz, economista da APA. Se pesquisar no Google, vai achar o LinkedIn. Já vai assim? Então fala aí, pessoal. Vai ser fácil. Só colocar no Google, vai achar. E precisar nas redes sociais da APAS, lá também tem os meus contatos. Sim. E vai ser um prazer conversar com vocês. Tendo alguma dúvida, colocar no chat aí. Se é empresário ou não, né, Felipe? Se você é supermercadista ou não, qualquer coisa, aciona o Felipe aí, que ele pode te orientar aí nesse cenário aí. Assim esperamos, É um cenário... Vamos aguardar, né, Felipe? Então, como você falou, é um jogo, né? Um cenário internacional, principalmente. Eu sinto isso também, que é um tabuleiro de xadrez, sabe? Exatamente. E só está começando a movimentação. E a gente tem que esperar e, né, aguardar mais para ver o que vai acontecer, né? Exato. Enquanto eu falo aqui, muita coisa pode estar acontecendo. Ontem, por exemplo, as bolsas norte-americanas, elas derreteram com o risco e o receio de recessão nos Estados Unidos. E o receio também de uma recessão acompanhada de uma inflação forte lá, por conta das barreiras tarifárias impostas dos Estados Unidos aos seus principais parceiros comerciais. E, por outro lado, a reciprocidade, né? A retaliação desses parceiros, inclusive o Canadá. Canadá, México. Exatamente. Então, eu acredito que quando tiver outro convite e retornarmos aqui, muita coisa vai ter acontecido, então teremos... Vamos ter esse papo. Exatamente. Vamos ter esse papo mais para frente. Então é isso, Felipe, obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Dani. E você que está aí vendo a gente, obrigada, né?
pela sua audiência. Nos acompanhe, ó, SV Taon, no site da Super Varejo, nas redes sociais, também no WhatsApp. Nós temos as nossas notícias e as nossas revistas. E é isso, pessoal. Até a próxima.